Convido a igreja que acompanhe a leitura que será feita, Mateus 25, do verso 34 ao 40, diz assim a palavra de Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vamos orar, queridos. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a iluminação, a condução, o cuidado do Teu Espírito sobre nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor transforme em nossa vida o que precisa ser transformado. Pedimos, Senhor Deus, que nos concentremos na nossa razão de viver, concentremos nossos olhos e dirijamos a nossa vida segundo o conhecimento de que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que é o nosso amado Senhor, que nos chamou o nosso supremo pastor, aquele que conduz as nossas vidas. Que o nosso coração, Senhor Deus, esteja ciente e esteja, Senhor, feliz com essa notícia. Pois Jesus é o melhor de nós, é aquele que nunca pecou, aquele que está carregado de todas as boas intenções e que no seu coração, Senhor Deus, somente amou e sofreu por causa desse amor, morreu, ressuscitou e por isso podemos viver calmo, sereno e tranquilamente, graças, Senhor Deus, à obra dele na cruz. Então somente, Senhor Deus, nos faz ver o que não estamos vendo. Nos mova, Senhor Deus, daquilo que fazemos, dos marcos que colocamos em nossa vida e que não são do Teu agrado, que os retiremos, que os nossos limites sejam os limites que o Senhor estabelece na Tua santa e perfeita palavra. É nossa oração, conscientes de que não merecemos a bênção da Tua companhia, da Tua condução, da Tua santificação, mas te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, você sabe o que é um oficial de justiça? Bom, ele deve ter várias atribuições, mas a mais conhecida, para mim, é que ele que entrega as intimações, as convocações para os tribunais, não é isso? Pois hoje a Igreja Monte Sião vai fazer esse papel. Você já está, pelas Escrituras, intimado. Só que quando as pessoas têm um recurso, se elas conseguem fugir da convocação, conseguem fugir da intimação, elas podem alegar no tribunal que elas não foram convidadas e com isso ela protela o julgamento, ela evita. Então é comum que as pessoas não queiram atender e o oficial de justiça tem que entregar essa intimação e a pessoa tem que assiná-la. Bom, essa intimação que nós vamos entregar hoje é porque vai haver um grande julgamento e não tem como fugir dele. Então entenda o gesto da Igreja Monte Sião, do pastor, como um gesto de amor, para que você se prepare para esse dia como você precisa, porque essa é a intenção de Jesus quando ele fala do grande julgamento. Esse não é um assunto que seja tão comum, mas se você observar, quando Jesus fala de oração, ele fala de recompensa, que até a oração que você faz pedindo uma coisa para você, você vai ser recompensado por ela. Então vir à reunião de oração, orar com o povo de Deus, já é em si um ato. Não é meramente a busca de algum ato de Deus, mas você já está sendo recompensado, já será. O teu Pai que te vê em secreto, diz Jesus, ele te recompensará. Então a recompensa está presente em todo o ensino de Jesus. Logo nós podemos dizer que a ideia, a cosmovisão de que este mundo vai ter um dia em que todos nós homens prestaremos conta,
diante do Pai do que fizemos, essa consciência, vindo antes do julgamento, ela é altamente benéfica. É um gesto de amor, para evitar que você seja, de alguma forma, condenado ou seja pego despreparado para o encontro com o grande juiz. E aí, por isso Jesus nos fala isso. Nós temos aqui em Mateus 24, os discípulos fazem 2 perguntas a Jesus, achando que era uma só. Porque eles imaginavam que agora que Jesus morrendo e ressuscitando, o Messias presente na terra, significava que o reino de Israel seria restaurado e o mundo seria julgado e dominado por Israel, que é o povo da aliança. Era essa a escatologia que eles tinham em mente. Eles não sabiam que haveria um espaço entre a primeira vinda e que haveria uma segunda vinda física, visível, pessoal de Jesus, numa determinada época. Os judeus não tinham noção disso, por isso os discípulos imaginavam que a restauração acontecesse logo. Então eles fazem 2 perguntas achando que era uma só. Que Jesus disse que não ficaria no templo pedra sobre pedra, aquele templo de Jerusalém. E aí os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: quando acontecerão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda? Então Jesus começa a falar dos sinais e de quando acontecerão aquelas coisas. Primeiro ele fala dos princípios de dores, que pode ser entendido como o cerco de Jerusalém, que ele diz que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque Jerusalém é uma cidade que fica numa grande altitude, então é uma cidade fria, por causa da sua região. Não é tão alto, mas de alguma forma também é uma cidade fria. Nós aqui de Botucatu sabemos o que é, como o frio pode ser rigoroso. Então Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, as das que estiverem grávidas. Jesus está falando do cerco que o general Tito fez 40 anos depois do sermão profético. E é interessante que algumas pessoas dizem que essas profecias, por incrível que pareça, eles ainda se dizem crentes, mas são os liberais. Eles afirmam que, a verdade, a grande crença deles são crentes na ciência, não são crentes na palavra de Deus. Então eles afirmam que Mateus colocou esse sermão depois que o templo tinha sido destruído. Por isso que é tão exato o Sermão do Monte. Só que eles desconhecem um fato. Nós temos na Bíblia o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito com toda certeza, e todos os historiadores concordam com isso, não há dúvida que Marcos foi escrito 30, ou 20, ou 10 anos antes da queda de Jerusalém. Como que Marcos colocaria um evento, depois de ter observado, se ele não tinha acontecido? Então Marcos é de 40, 50, talvez até 60, no máximo 60, depois de Cristo. Portanto, Mateus, leia em Marcos, independente de quando Mateus escreveu isso, Mateus está sendo fiel a um discurso que Jesus fez e que Marcos narra no seu evangelho, que é o primeiro dos evangelhos, acredita-se que foi o evangelho de Marcos. Dos que nós temos, com certeza foi ele. E aí, torna a profecia completamente válida. Jesus fala por volta do ano 30, no ano 40 ou no ano 60, o evangelista Marcos narra. E no ano 70 acontece o cerco de Jerusalém, que Jesus havia predito. Então Jesus narra primeiro, que ele é chamado de princípio de dores, e depois, em seguida, que é o cerco do general Tito, ele diz, isso é um sinal de que os últimos dias já chegaram. E aí ele vai falar sobre os últimos dias, que é culminado com a grande tribulação. E aí Jesus começa a dar usa o exemplo da figueira, que as pessoas devem aprender, como a gente sabe que estação do ano é, olhando para a figueira, devemos também olhar para o tempo e saber que está próximo. E aí Jesus conta a parábola dos 2 servos, o bom e o mau, que um sabia que tinha que cuidar dos seus conservos. Recebeu essa responsabilidade e fez. Um outro achou que o seu senhor não viria logo e começou a maltratar e a usar os seus servos para os seus próprios desejos e anseios e vaidades. E aí, Jesus mostra que o senhor dele vai chegar numa hora em que ele não espera. Ele vai pegar a casa bagunçada, os servos magros e vivendo mal. Então, esse homem vai ser duramente punido, esse homem que foi o servo mau. Depois ele conta a parábola das 10 virgens, fazendo uma comparação do noivo que está para chegar
E algumas virgens, não querendo ficar no escuro, gastaram o seu azeite. Quando o noivo chega, elas estão no escuro porque o azeite acabou. É outra exortação também, a vigilância, que nos preparemos para a visita do Senhor aqui, representado no noivo. E depois ele fala dos talentos, que um senhor deu dinheiro para os seus servos, alguns aplicaram e multiplicaram o dinheiro. Houve um que guardou, enterrou e disse: não, o meu senhor é muito rigoroso, e arrumou essa desculpa para jogar a culpa. Eu sei que o senhor colhe onde o senhor não plantou, que o senhor é muito rigoroso. Em outras palavras, o senhor é até injusto na hora de julgar, por isso eu enterrei o meu talento. E aí, Jesus nos mostra que vai haver uma prestação de conta, porque cada um de nós recebeu uma vida. Cada um de nós recebeu um tempo de existência nessa terra. E é precisamente sobre o uso desse tempo, o uso da vida, que alguns estão gastando essa vida em proveito próprio. O que é uma grande ilusão, é uma grande bobagem, porque está desperdiçando o tempo de vida e maltratando pessoas porque precisa ser feliz agora. Nós poderíamos até dizer que no Brasil a gente tem quase duas igrejas. Uns que são ensinados a viverem em função dos outros e outros que são ensinados a viverem em função de si mesmos. E por isso a balada, por isso que tem crack. Não pense que a culpa é dos traficantes. Eles são culpados pelo tráfico. Mas o problema está no consumidor. No dia que isso não der lucro mais, eles vão parar de fazer. O problema é que a nossa população consome. Nós temos legisladores no Brasil que são viciados. Então, o que acontece? A nossa legislação está comprometida. Há pessoas que são, além de usuários, ainda são protetores dos traficantes. Então, é evidente que o nosso país está dizendo, com os seus atos, uma coisa diferente do que as leis e a Constituição estão dizendo. Enquanto a nossa Constituição diz que é crime, nós estamos dizendo que não é uma coisa muito grave, que os irmãos sabem que o último partido que governou o país era a favor da liberação da maconha, o que na verdade, é uma falácia. É porque eles nunca ouviriam a nós, mas nós evangélicos perguntaríamos a essas pessoas que defendem o uso das drogas, que é uma defesa do prazer ao homem. O homem está aqui para ser feliz, então não vamos tolher a ele. Primeiro, a questão do dano, que a maconha, que é considerada a droga mais leve, e que não é leve de jeito nenhum, ela causa muitos danos. Mas tirando a questão dos danos, vamos olhar a questão prática, uma questão bem prática. Seria proibido aos menores e liberado somente para os maiores de 18 anos? Não é essa a tese? Então já haveria tráfico. Porque o maior consumo começa na adolescência. Os viciados são aliciados na adolescência. Então o tráfico continua, ele não acaba com a liberação da maconha. Outra pergunta, só a maconha vai ser restrita? Vai ser liberada? Continua sendo a cocaína, e heroína, LSD são proibidos. Então, percebam bem, queridos, que o tráfico continua, porque o volume de dinheiro que se ganha com a maconha é facilmente reposto. O ganho com a cocaína é muito maior, e o crack tem muito mais venda, e proibido ainda é usado. Nós temos, no centro de São Paulo, ali perto da Estação da Luz, nós temos a Cracolândia. E aí do policial que entrar ali para prender alguém. Ali é uma região deles, eles não aceitam interferência de ninguém. Então, observem, queridos, que, de alguma forma, a nossa sociedade é criminosa, porque ela estabelece uma coisa como crime e, ao mesmo tempo, permite. É indolente, é displicente com respeito à própria lei que ela criou. Nós temos uma sociedade doente e que precisa respeitar as leis de novo. Os legisladores precisam lutar para serem pessoas dignas e pararem de se preocupar com a sua própria felicidade. Por isso, ainda continuo acreditando que o Evangelho é a melhor coisa que pode acontecer para o Brasil. Até porque Jesus diz que ele vai fazer um julgamento e que temos a obrigação de avisar aos outros que esse julgamento vai acontecer. Então, do versículo 31 da nossa perícope aqui, até o versículo 33, ele está descrevendo o cenário do julgamento e, de certa forma, o julgamento em si. Então, veja só. Ele diz aqui, não vou me deter muito, porque hoje de manhã a gente já pensou a respeito dos 3 primeiros versículos da perícope,
Mas só observar que Jesus se identifica como Filho do Homem e que ele diz que ele virá, é um homem julgando outros homens, não vai ser anjo nem Deus que vai julgar, a menos que lembremos que Jesus tinha duas naturezas, ele tanto era homem quanto era Deus. Então, aí sim, Deus está julgando. Mas esse homem, Jesus, a ele foi confiado o julgamento dos seus irmãos, dos seus semelhantes. Então, comparecerão todos os homens à presença de Jesus, conforme está no verso 32, mas aqui diz que ele virá na sua majestade e todos os anjos com ele. Deixe-me deter um pouquinho nessa ideia, porque os irmãos talvez sentiram falta aqui de um personagem. A gente vê os anjos, vê todas as nações da terra, o Senhor Jesus, e nós podemos perguntar, onde estão os demônios? A resposta para essa pergunta, ela é simples. Se olharmos a cronologia de Mateus, os demônios, o anticristo, a besta e o falso profeta, são lançados no inferno, no lago de fogo, antes do que os homens. O último julgamento que haverá será um dos homens. E que Jesus vai pedir conta de todas as nossas obras. E aí, aquele que achar-se em falta será lançado lá dentro. Você vai ver essa narrativa em Apocalipse. Falou, eles são lançados no lago de fogo, onde já estão a besta, o falso profeta e o anticristo, já estão ali aguardando a visita daqueles que seguiram a ele, que cuidaram só da sua própria vida aqui e não se importaram com o Senhor. Não viram a importância de estar perto de Deus, aliás, que foi um dos temas do nosso hino que cantamos aqui. Bom, então diz que ele vai vir com todos os anjos. Os demônios não estão aqui, a menos que entendamos que Jesus aqui está fazendo de forma resumida e que quando ele fala de todos os seus anjos, ele está incluindo os demônios. Não somente os anjos do bem que estão salvos, mas também comparecerão os demônios para esse julgamento. Que os anjos caídos, qual que é a origem dos demônios? Que hoje graçam e populam, né, os terreiros e as sessões de feitiçaria em qualquer das suas instâncias. Da onde vêm esses demônios? Foram anjos criados por Deus, que são superiores a nós, homens, em poder, mas que o seu poder não é um grão de todo o poder que o Senhor Jesus tem. E esses anjos se colocam a serviço do mal, para indução. Sabemos da atuação deles em 3 áreas: na tentação, na obsessão e também, de alguma forma, podemos dizer, na possessão, que é quando eles ocupam o corpo e ainda sem que a alma da pessoa seja retirada, ela fica anulada para que ele atue. Essa é que é a ideia básica da possessão. Então, usando corpos humanos. Assim é que nós temos narrado, e então sabemos que os demônios não estão presentes aqui, ou porque já foram lançados no lago de fogo, que era para o diabo e seus anjos, ou porque, quando fala anjos, Jesus está sendo genérico, os anjos bons e os anjos maus que estão divididos. Mas não são só os anjos que são divididos. E ele que se assentará no trono da sua glória, verso 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então todos os homens comparecerão, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa cabrito de ovelhas. Então a ideia é que todos estão misturados, mas há uma separação. Como é que isso é contado de forma mais pormenorizada? Você vai ver na primeira carta aos Tessalonicenses, especialmente na primeira, e aí na segunda também consta isso, que a igreja vai ser arrebatada. Então é importante isso quando nós formos ler a respeito daqueles que são convidados para entrar no lugar, no santo monte de Deus. Tá? Os que são convidados a comparecer ao santo lugar, é importante saber disso, que foram separados. Quem separa é Jesus, o critério é dele. A figura de cabritos e ovelhas é só uma figura para a gente saber que são de naturezas diferentes. O cabrito e a ovelha pertencem, de certa forma, à mesma espécie, porém, eles são distintos. E aí, Jesus está dizendo que na hora que você vai dar a ração, que vai dar o cuidado com eles é diferente. Então, o pastor separa.
Jesus usa essa figura para dizer, não ficarão misturados, uns serão separados. Tessalonicenses diz que os que são de Jesus encontrarão com ele nos ares. Serão ressuscitados os mortos primeiro, a igreja estará presente na terra e ela vai se encontrar com Jesus nos ares. Isso é muito importante. E curioso que ele diz que então nós não participaremos do julgamento como réus, mas de certa forma participaremos como juízes. Vou pedir que você abra sua Bíblia, só para ficar claro esse ponto de vista, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está aí logo depois de Romanos, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, só para dar o contexto, para que a gente não fique vagando, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, aos crentes de Corinto, e haviam dois irmãos, pelo menos dois, não sei se havia mais, mas que estavam em conflito um com o outro. E aí o que eles fizeram? Um colocou o outro na justiça comum, levou para um juiz incrédulo julgar a causa deles. Digamos que o problema fosse um terreno, uma casa, um imóvel, que era o motivo da disputa entre os dois irmãos. Em vez de eles recorrerem ao juízo eclesiástico, à sentença, deixar que a igreja mesmo resolvesse, não, eles foram para a justiça comum. E aí Paulo está recriminando, falou, será que não tem um de vocês que possa julgar a causa? Possa dizer, você está certo e você está errado. Se os dois concordarem que ele dará a sentença, os dois apresentam o caso e ali seria resolvido. Então Paulo está condenando que coloquemos causas entre nós para que outros de fora, que não têm o Espírito Santo, que não têm o Senhor, julguem. E é nesse contexto que ele está dizendo aqui, no verso 3 do capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios. Olha que coisa interessante. Eu vou começar a ler do verso 1 para o irmão ver, que aqui tem a ver com o juízo final. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, não é a igreja, não são os irmãos que vão me ajudar a resolver minha causa. Dois irmãos vão para juízes que não têm o Espírito Santo e nem têm as Escrituras como regra. Verso 2, o apóstolo Paulo continua. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E o verso 3 diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Então Jesus está dizendo que é uma classe de homens que não vão passar por julgamento como réus, mas serão juízes junto com Cristo. Vão julgar até os anjos que são superiores a nós, eles serão julgados por parte da igreja. Então alguns participarão do julgamento não como réus, por isso eles serão arrebatados, diz Paulo, e vão encontrar com Cristo nos ares. São ressuscitados primeiro, porque primeiro está sendo composta a banca dos juízes, para depois se ressuscitar os que vão ser condenados. Esse é o quadro de Tessalonicenses. Vamos voltar lá para Mateus. E observamos então que quem separa é o Senhor Jesus. Qual é o critério? Pode ser que alguém lendo superficialmente acha que quem fizer boas obras na terra, e não está de todo errado serão as pessoas que serão salvas. Mas a questão aqui não é o que eu faço, mas quem eu sou. Se eu sou ovelha, ou se eu sou cabrito, para falar na figura que Jesus usou. Se eu estou entre os que creem no Senhor Jesus, ou estou entre aqueles que não creem, que desprezam a sua palavra. É só isso que está sendo colocado em questão. A tese que Jesus nos coloca é que as necessidades humanas, que nós vamos mencionar, são 5 que ele menciona, mas as necessidades humanas têm um papel fundamental. Porque nós podíamos pensar, e você pode fazer a pergunta que um adolescente fez para mim, hoje, não sei se ainda é, mas já foi até presbítero, mas foi um adolescente que eu tive o prazer de pastorear, e tudo que ele tinha dúvida ele perguntava. E um dia eu falei do amor de Deus para ele, terminou o culto, ele foi me procurar. O Rubinho chegou para mim, hoje ele é presbítero, e o Rubinho chegou para mim e falou assim, pastor, como que é isso? Se Deus nos ama, como o Senhor disse que Ele ama, por que Ele não acaba com o sofrimento do mundo agora? Por que Ele não resolve o problema do mundo hoje? E
eu respondi para ele, eu tive que ser enfático para que ele gravasse bem, e eu disse, Rubinho, porque o problema do mundo é você, e ele te ama. Eliminar o problema do mundo seria cortar você do mundo. Ele falou, mas como assim, pastor? Falou, o problema do mundo são os nossos pecados. Ou os irmãos acham que não tem na natureza o suficiente para alimentar todo homem. Vocês vivem numa terra de fartura. É inconcebível que num lugar como São Paulo, que é tão fértil, seja para a agricultura, seja por que você pensar, para a pecuária, nós tenhamos pessoas que passem noites sem ter o que comer e no dia seguinte não saibam nem se vão almoçar. Quem está administrando mal esse mundo é o homem que Deus confiou que cuidasse. Então nós fazemos um péssimo papel e queremos depois cobrar de Deus que há famintos no mundo. Queridos, facinho a gente resolve o problema da África. Pode ter certeza disso. O que falta é boa vontade. Como os irmãos acham que se o Congresso não quiser acabar hoje com a corrupção, eles acabam? Claro que eles acabam. O problema é a vontade. A vontade humana atrapalha a nossa administração. E fazemos uma péssima administração a tal ponto que dizem que no Brasil, metade das riquezas do Brasil estão na mão de 1% da população. Imaginou o que é isso? Era para ser 50%, né? Na mão de todos. Mas 50% da riqueza está na mão de 1%. Tem alguma coisa errada. Somos nós que administramos mal. Não é a estrutura, não é o capitalismo que é culpado disso, porque quando a esquerda assumiu, mostrou que o problema é a corrupção humana. Eles roubaram muito mais do que qualquer capitalista que assumiu a presidência. Então o que eu tenho que chegar à conclusão? Que não é partido, não é estrutura política, é a vontade humana. Eu preciso trabalhar minha vontade porque eu sou parte disso. Estou falando eu, Josider. E você, pessoalmente, tem que entender que se não corrigir sua maneira de agir, estaremos provocando o caos do mundo. Então, quando Jesus disse que vai cobrar dos homens, que alguns tiveram fome e não tiveram de comer, e daí por diante, a necessidade humana, elas têm um papel de denunciar o nosso próprio pecado. Queridos, não é só passar fome, que já é horroroso passar fome. Não é só passar sede. Tem gente que morre de fome num mundo de fartura. Isso aqui é inconcebível. Então os irmãos acham que Jesus não vai cobrar isso? Só que ele disse que uma classe de seres humanos atendeu. Certo? E há uma classe de seres humanos que não atendeu. Que se omitiu de ajudar. Jesus aqui está se referindo à sua igreja. Eu vou pedir para comprovar que é o ponto de vista, porque aqui no texto ele fala de forma resumida. E lá em João capítulo 5, para a gente entender esse grande julgamento, é preciso que a gente venha aqui. João capítulo 5, no verso 24. Eu vou pedir que até toda a igreja leia comigo. Tá? Vamos ler juntos. Fica até bonito com os irmãos lendo. Parece um coral de recitação, né? Então vamos ler todos o verso 24 do capítulo 5 de João. São palavras que Jesus fala, inclusive sobre o juízo final. Ele diz, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus não está preocupado com o que eu faço. O que eu faço só denuncia que eu não creio. Ou que eu creio. Os meus atos, a minha semana, minha primeira semana de junho de 2019 vai falar muito mais alto. É igual quando alguém estava pregando um dia ou estava ensinando, tentando falar uma doutrina, e um outro deu uma seguinte resposta. Seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Ou seja, a pessoa não vive conforme a fé que abraçou com Jesus. Não vive como um convertido. Portanto, a semana dele vai ser uma semana secular. Vai ser uma semana de pecador. Vai ser uma semana de incrédulo.
E ele até sente-se bem de estar junto com o incrédulo. O que o incrédulo faz, eu procuro imitar e trazer para a minha vida. Imitá-lo. Aliás, eu começo a exigir que a minha igreja se torne uma igreja secular. Uma igreja em que não se fala certas coisas e outras podemos falar. Uma igreja que não denuncia pecado. Uma igreja que respeite a opinião alheia. Queridos, eu vou respeitar a opinião alheia? Não tenho que respeitar a opinião. Como cidadão brasileiro, eu respeito. Mas eu quero dizer que o respeito é a vontade de Deus, é a palavra do Senhor. É isso que tem que ter peso para mim. E eu tenho que exortar aquele que está errado. Porque se ele não estiver errado, ninguém vai abandonar as drogas, ninguém abandona o crime. Porque Fernandinho Beiramar dificilmente seria um gerente de banco. E ele ganha muito mais do que um gerente de banco na cadeia. E, aliás, nós gastamos muito pela segurança dele. Ele está bem seguro e comendo muito bem, graças aos seus impostos. Por que isso acontece? Por uma simples razão. Ele nunca vai ter acesso a isso. Logo, eu tenho que argumentar com ele que ele vai ter que prestar conta das suas obras e que ele, portanto, precisa pedir perdão, se arrepender, confessar sua falta, começar a trabalhar contra o crime, porque se ele não fizer isso, ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Por isso que eu acredito no Evangelho, que é poder de salvação. Porque o Evangelho fala do juízo final, faz com que as pessoas acordem. É tão forte o Evangelho, querido, que eu li um texto na Bíblia e quando eu olhei, eu vi uma moça da nossa igreja que estava noiva, seu noivo era engenheiro, eles iam se casar dali a pouco, e quando nós estávamos lendo um texto, e ela chorando, terminou, eu perguntei, Marina, o que foi que houve? Por que você estava chorando? Eu falei assim, que enquanto o senhor lia o texto da Bíblia, eu lembrei da minha mãe, e eu tenho medo que ela não vá para o céu. Tanto que o céu o inferno é uma coisa concreta, e o céu também, para aqueles que creem. E Jesus acabou de dizer que quem crê não vai entrar em julgamento, já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Então, se um homem, antes do julgamento, se converte, ele confessa o seu pecado, ele declara que Jesus está ressurreto, ele conversa com Jesus em oração, esse homem está salvo. Segundo o que o próprio Jesus diz, ele não vai passar por julgamento, ele será arrebatado e ele vai, junto com Jesus, julgar o mundo e julgar os anjos. Não foi o que nós lemos em 1 Coríntios? Os anjos serão julgados pela igreja. Olha o papel que a igreja tem na história. Somos homens, somos inferiores aos anjos e aos demônios, mas os demônios comparecerão perante Jesus para responder pelos seus atos. E nós estaremos fazendo parte desse julgamento. A dinâmica desse julgamento, desse tribunal, eu só posso ir até onde a Bíblia me permite ir. Que participação teremos? Mas que seremos nós que estaremos julgando, junto com Jesus e dando a sentença, já está dito nas Escrituras. Portanto, por isso eu me detive tanto aqui a respeito, mas observem bem que aqui o importante não é as obras, não é se eu ajudei o necessitado praticamente. Jesus está trabalhando a questão do motivo, que os que creem precisam ajudar, porque senão mostram que não têm fé. Tá? Aqui, com a permissão do Osni, vou contar a história que você contou hoje, Osni. Tem uma seita, eu não vou falar que são os testemunhos de Jeová para não criar problema. Tem uma seita que previu a vinda de Jesus para 1995. Imagina isso, Jesus vai voltar em 1995. Então, um deles estava conversando com o nosso presbítero Osni, e ele disse, ele contando, evangelizando Osni, disse o seguinte, olha, Jesus vai voltar em 1995. Ali era o quê? 95 mesmo, né? Então, Jesus volta esse ano? Volta. Osni falou, então, que coisa boa que você está me contando. Me faz o seguinte, vamos no cartório lá, faz um cheque aí, você vai passar todos os seus bens para mim. E o rapaz disse, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Se você não vai precisar disso, Jesus está voltando, passa tudo para mim. Estão vendo como que as nossas obras acabam denunciando o que a gente crê? Eu não sou capaz de compartilhar um prato de comida com quem tem necessidade, porque eu acredito que eu sou mais importante e vai que Jesus não volta. Né? Aí todos nós viramos como aquele compositor brasileiro, que eu não vou citar o nome, que eu não preciso dar ibope para ele. Mas ele diz assim, diz que Deus diz que dá. Mas e se Deus não dá? Como é que vai ficar?
Então, dentro da música dele, ele queria espalhar a incredulidade, porque ele é marxista. Ele queria detonar a fé do brasileiro. E do católico não é muito difícil detonar, porque é uma fé em tradições, em pensamentos humanos. Mas do evangélico eles não conseguiram, porque é uma fé firmada nas Escrituras, selada pelo Espírito Santo de Deus. É gente que tem relação não com uma ideia de Jesus, mas com a pessoa de Jesus. O que mantém essa igreja não é que nós andamos em torno de ideias. As ideias são importantes, mas há uma pessoa que conduz. Alguém no controle. E que eu entreguei a minha vida, e você entregou a vida a ele. Portanto, isso é a igreja. E por isso o marxismo não conseguiu vencer. E o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não pensa que isso não foi profetizado, viu, querido? Se não me engano, foi Stalin que disse que na passagem de 1999 para o ano 2000, Stalin foi lá do começo, ele participou da Revolução Bolchevista, foi um dos primeiros líderes do Partido Soviético, que governou a União Soviética, que já morreu também, já acabou. Então Stalin dizia o seguinte, que na virada do século XX para o XXI, a igreja estaria somente com uma meia dúzia de cabeça branca. Ou seja, os religiosos seriam derrotados pela ciência e pela evolução do pensamento humano, pela filosofia e pelas descobertas. Como Stalin estava errado. A União Soviética que ele sonhou acabou com menos de 100 anos. Hoje não existe mais União Soviética. Os países que eram dominados pela União Soviética são livres hoje. Pelo menos tentam ser. Não tem mais aquela ascendência horrorosa, homicida, assassina, opressora que havia sobre eles de um poder ditatorial, sem eleições diretas. Isso aconteceu na União Soviética. Então Stalin errou, porque a União Soviética acabou, mas a igreja continua viva. Eu estou vendo aqui muitos rostos jovens, algumas, graças a Deus, algumas cabeças brancas, que são uma bênção, mas muitas cabeças com cabelo preto, castanho. Stalin errou. A igreja do Senhor não será vencida. Estará viva até o dia da vinda do Senhor. A União Soviética, isso passa. PT? Passa. Curitiba está aí para isso. O que acontece, queridos, que nós temos que entender que o homem que existe para gerar bem-estar do ser humano meramente, ele não vai conseguir. O que os partidos podem nos oferecer senão isso? Não, você vai viver bem. Quanto tempo? Uns 80, 90 anos. E depois disso? O cristianismo oferece uma vida, muitas vezes de sacrifício aqui, mas altamente recompensada no dia do encontro do Senhor. Então, por isso, são para esses que Jesus diz aí, você vai acompanhar no verso de 34, que diz, vinde benditos do meu Pai. Benditos, Deus fala bem de nós, imagina isso. Então, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Esse reino foi preparado para quem? Para os anjos? Não, para a igreja do Senhor. Foi preparado para você. Não foi preparado para os demônios, não foi preparado e Deus se frustrou. Quem é ovelha é ovelha. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se alguém não segue Jesus, não é ovelha dele. Pode até pensar que é, mas se você não obedece, não se submete a Jesus, você não é ovelha dele. Então, o que temos diante de nós é a verdade que o Senhor nos ensina. Que esse julgamento, primeiro ele descreve alguma coisa sobre o julgamento, depois ele fala do critério do julgamento. A igreja na terra sabendo, e eu posso citar exemplos, a igreja na terra sabendo que nada daqui vai ficar na nossa mão e que vamos comparecer diante de Jesus, ela trabalha para o Senhor Jesus. E os exemplos que eu posso citar. Havia um homem lá na igreja primitiva, cujo nome era Barnabé, conhecido como filho da consolação, porque certamente ele era um homem muito bom. E onde ele chegava, as pessoas se sentiam confortáveis com a humildade desse homem. Era um homem de Deus mesmo. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé viu que a igreja estava acabando a comida da igreja. E ele era um homem muito rico. O que ele fez? Vendeu parte das suas propriedades e deu dinheiro aos apóstolos para virar comida
Por quê? Porque Barnabé sabia que o Senhor estava para voltar. Ainda que ele não soubesse que nós chegaríamos no ano 2019, ele vivia ansioso pela vinda do Senhor. Essa é que é a ideia. Então, o importante é isso, que Barnabé deu das suas propriedades para poder alimentar o povo. Nós temos junto com isso, podia citar, tem muitos nomes na história, mas em especial eu posso pensar aqui no famoso George Miller. Depois dê uma olhada quem é esse homem. Haviam muitas crianças, pessoas que morreram, homens que morreram nas minas de carvão da Inglaterra, intoxicados, muita doença, muita pobreza na Inglaterra que era explorada pelo imperialismo industrial da época. Então havia muita tristeza, muita pobreza na Inglaterra. Surgiu um homem de Deus convertido chamado George Miller. E o que esse homem fez? Ele vendeu o que ele tinha e montou um orfanato para abrigar as crianças que não tinham pais, para dar educação para eles. George Miller abriu mão da sua vida para cuidar das crianças. Ele só fez isso porque ele cria em Jesus. Para você ter ideia como George Miller foi influência na sua época, nós não conhecemos, mas você certamente já ouviu falar, talvez, de Hudson Taylor. Pois um dia Hudson Taylor estava abrindo no campo missionário lá na China, ele abriu uma carta para ler, alguém tinha mandado uma carta, e a pessoa chegou e deu uma bisbilhotada e viu que a assinatura era de George Miller. E ele disse para o grande missionário Hudson Taylor, responsável por centenas e milhares de conversões na Ásia, ele disse para o Hudson Taylor, falou, o quê? George Miller intercede por você? É um dos seus intercessores? E Taylor disse, sim. Então aquele homem disse assim, você é um homem afortunado, porque os anjos do céu fazem silêncio quando Miller ora. Um homem que tinha tamanha fé que ele entendeu que ele podia viver sem os bens que ele tinha, o que não podia acontecer, aquelas crianças ficarem sem. Então, aqui Jesus fala que esses crentes fazem de forma despretensiosa. Não é que eles querem ganhar pontos com Deus. Eles estão simplesmente dizendo, essa pessoa não pode dormir sem ter o que comer. O sedento não pode ficar sem beber. Né? Vamos lembrar aqui, sem água a gente morre mais cedo do que sem comida. É isso, não é isso, Roberto? A gente dura 2, 3 dias sem água, no máximo. Se formos atletas, se tivermos de onde tirar. Mas sem água, você dura 2 dias, talvez menos. Então aqui também diz isso. Agora que o homem está preocupando com a... Agora não é por Jesus, é porque os cientistas estão falando que a Terra vai ficar sem água potável. Agora está todo mundo preocupado com a água. Só que aqui Jesus já dizia que não é justo deixar os sedentos sem água. E ele diz mais, ele fala sobre os que estão nus, é a terceira classe. Roupa nessa época de Jesus era muito cara, tanto que um homem médio tinha no máximo 2 roupas, podia ter uma, mas em geral tinha 2 roupas. Por isso João Batista se vestia como um mendigo, que se você desse uma roupa para ele, ele fazia igual José Manuel da Conceição fez. Daria essa roupa para alguém que precisa e continuaria se vestindo como um mendigo. E por que João Batista fazia isso? Porque roupa era muito cara nessa época. Os homens tinham 2 roupas, enquanto lavavam uma, usava a outra. E aí ia, na verdade, revezando, se ele tivesse para revezar. Tanto que alguém disse, o que é o arrependimento? O que eu farei? Para João Batista. E João Batista disse, se você tiver 2 túnicas, dá uma para alguém que esteja passando frio. E fique com uma. Está lá na palavra de João Batista. Então, daqui por isso, alguém ia gastar um dinheiro vestindo uma pessoa que estivesse nua, sem ter o que vestir. E a outra classe de pessoas são os enfermos, pessoas que estão doentes. Aqui não diz que nós temos como igreja a obrigação de curá-los, viu, querido? Você, como membro da igreja, tem a obrigação de visitar. Pode a pessoa doente nem ser membro da igreja, mas visite. Jesus está dizendo que visitá-lo é mais importante, porque curar já é de Deus. Não é isso? Então visite o enfermo. O enfermo precisa receber atenção mais do que talvez a própria cura. É por isso que quando Jesus curou um leproso, houve um milagre ali. A gente fica tão sedento para ver um milagre, como pessoas que vão no zoológico. Então a gente vai lendo a Bíblia querendo ver sinais. Aí chega um homem leproso e diz, Senhor, olha que fé,
Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Não foi isso que o leproso disse? Mateus capítulo 8. Então ele diz ali, com essas palavras, eu quero. Jesus diz, se quiseres pode, eu quero. Mas uma coisa curiosa, Jesus tocou no leproso e aí ele ficou curado. Por que Jesus tocou no leproso? Você acha que saiu alguma energia? Pois dali 2 milagres depois, Jesus ia curar um servo de um centurião sem nem entrar na casa dele. Jesus não precisava tocar no leproso. Mas aquele homem, por décadas talvez, estivesse sem ser tocado por ninguém. Desde que descobre a lepra, o judeu não podia tocar no leproso, porque é facilmente transmissível essa enfermidade, hoje chamada de hanseníase. Pois não sendo tocado por ninguém, Jesus toca o leproso. Antes até mesmo de curar a lepra, Jesus cura a solidão que aquele homem tinha. Jesus estende a mão, penetra o mundo das trevas e toca aquele homem. Não sei se foi no ombro, se foi na cabeça, onde foi, mas Jesus toca. Mateus faz questão de citar isso, porque a lei proibia que se tocasse um leproso. E Jesus sabia quem ele era. Ele era o Senhor da lei. E ele toca o leproso. E o leproso fica curado com o seu toque. Então é extraordinário ver isso. Aqui ele está dizendo que o enfermo foi visitado. Deus não vai te cobrar se você curou. Pode cobrar isso de um médico, que às vezes tem a solução na mão, ou não pesquisa, ou não se esforça o suficiente para curar. Isso pode ser cobrado do médico. Mas de você, visita. Outra coisa, visita aos presos. É uma outra citação que Jesus faz aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Como em todo esse texto que nós vimos, há 2 classes de preso também. Há o preso em que a sua visita não vai fazer o menor efeito, porque ele julga que ele é um injustiçado, que ele é alguém que está ali que não devia, que ele só roubou como todo mundo rouba, e só matou como muita gente mata. Então ele se julga uma vítima da sociedade. Sua visita não vai ter muito efeito para ele. Mas aquele que está arrependido, que está triste, precisa ouvir de você que se ele confessar Jesus, ele estará perdoado. Nem ele terá o direito de acusar-se a si mesmo. Como diz o profeta Miqueias, nos últimos versículos do profeta, você já leu o que tem lá? É uma coisa extraordinária. O profeta está encantado e diz, Senhor, quem é semelhante a ti? Que esquece das nossas transgressões e lança os nossos pecados na profundeza do mar e pisa. Esse pisar aqui tem um indício de que Deus despreza tanto o pecado que ele nem vê. Deus esquece das nossas transgressões. Já pensou o que é o seu pecado ser esquecido por aquele que sabe todas as coisas? Que criou o mundo e que conhece toda a história. E se Deus esquece, nesse sentido, que não vai te cobrar mais. Nem ele vai te cobrar mais. Quem está na cadeia precisa ouvir isso. Precisa ser chamado ao arrependimento e precisa conhecer o perdão que Cristo conquistou com o seu sangue, com a sua vida. Ele foi torturado e morto para que essa pessoa pudesse ter acesso à salvação. E já na sua morte, enquanto ele caminhava já para os seus últimas horas, um bandido, um ladrão, se arrepende e é salvo. Ele prometeu, hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, queridos, também do preso é a gente ir vê-lo, olhar face a face. Isso vai ser cobrado. É evidente que aqui Jesus cita 5 necessidades, porém, as necessidades estão configuradas entre todas as necessidades humanas. Há pessoas à sua volta que têm carência. Tem gente que tem carência de ouvidos. Ele só quer falar. Ele falando, ele reclamando, talvez o coração dele se sinta mais leve. Então abra os seus ouvidos, escute e não diga nada. Tem gente que precisa ouvir. Precisa ser exortado para corrigir sua maneira de viver. Tenha a coragem de dizer, você pode perder um amigo, mas você pode ganhar um irmão. Tá? Então é muito importante, irmão, que você tenha em mente que as pessoas têm carência e eu tenho que estar atento, porque eu creio em Jesus. A minha felicidade ninguém pode tirar de mim. Romanos, final do capítulo 8, diz o quê? Que nem morte, nem vida, nem coisas do presente e do porvir me separarão do amor de Deus. Se a minha felicidade e a minha vida eterna está garantida com o preço de Jesus morrendo na cruz, que nós vamos celebrar nessa ceia,
Lembre-se disso, meu amado. Viva pela felicidade dos outros, a sua já está garantida. Eu verei Cristo face a face. E estarei entre os que vão ser arrebatados e se encontrar com ele nos ares. E você diz, como que o senhor tem certeza disso, pastor? Não é arrogância? Não, arrogância se eu dissesse que eu mereço. Eu não mereço nem passar longe do céu, nem passar na esquina da Nova Jerusalém. Eu não posso nem nos portões, nem contemplar os portões de pérola. Devem ser lindíssimos. Mas eu não mereço isso. Mas eu vou morar dentro, serei um habitante, co-cidadão dos santos e família de Deus, conforme Paulo diz aos Efésios. Porque ele diz que todo o que crê está salvo, e todo o que invoca o nome do Senhor será salvo. Eu não posso negar o que as Escrituras dizem. Eu tenho certeza da minha salvação, porque a Bíblia que afirma que quem crê já está salvo. Então, queridos, tendo a Bíblia como nossa regra de fé e prática, cabe somente dizer outra coisa, que essas 5 necessidades levantadas por Jesus, o rei está dizendo, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não cuidaram das necessidades minhas. Senhor, quando que eu te fiz isso? Ficarão surpresos igualmente os outros. Não tinham a pretensão de ofender Jesus. A pretensão deles era cuidar de si mesmo. Não tive tempo para cuidar. Lembre-se do rico e de Lázaro, que enquanto que o rico se regalava com comidas caríssimas, que eram inclusive muitas jogadas fora, Lázaro ficava na porta desejando. Lázaro não comia das migalhas, ele queria comer e não tinha o que comer. Morre Lázaro e vai para o seio de Abraão, os anjos do Senhor vêm buscá-lo. Morreu o rico e simplesmente foi sepultado. Não teve o prazer nem de ver Jesus citar o seu nome como citou o de Lázaro. Então o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos nos preocupar com a eternidade, mas também especialmente preocupar com a necessidade de quem está aqui. Dos meus filhos, da minha esposa, mas também do estranho, até do meu inimigo. Orar por ele. Aquele que se declarou meu inimigo, porque eu não tenho permissão de Deus para ter inimigos. Mas algumas pessoas que não têm Deus podem me considerar como inimigo. Então eu vou orar por eles. É nessa perspectiva que o Senhor nos diz, verso 45, em verdade eu vos digo que sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Então quando o homem se omite de cuidar daqueles que Deus põe no seu caminho, ele está deixando de fazer ao próprio Senhor e vai responder por isso. Verso 46 diz, que rei extraordinário é esse, né? Que as pessoas mais humildes do seu reino, ele se identifica com elas e diz, não cuidarem delas, vocês criarão um problema comigo. Eu é que eu vou cobrar. E aqui então, no verso 46 ele diz, irão estes para o castigo eterno, porém os justos, lá em cima ele já chama de justos, para a vida eterna. Então, basicamente, seremos julgados pelas obras. E pelas obras nenhum homem poderá ser salvo, porque o único homem que teve obra foi Jesus. Eu não tendo obras em mim mesmo para poder me salvar, iria para o julgamento, e Apocalipse diz que livros serão abertos, e um outro livro é aberto. Esse outro livro é que é extraordinário, porque o livro das minhas obras, possivelmente tem um título lá com o meu nome, e para minha tristeza, né, vocês talvez tenham uma facilidade de ter um nome comum. Mas eu já procurei na internet, o único Jocíder que eu consegui achar foi eu mesmo. Um dia eu me alegrei muito, porque eu entrei lá e vi numa bibliografia de alguém que fez um trabalho na faculdade, um Jocíder. Eu falei, opa, achei um xará meu. Fui atrás e tal e descobri que era uma referência a um capítulo que eu escrevi num livro que o seminário publicou, o Seminário de Goiânia. Ou seja, o meu xará era eu mesmo. Então não adianta, o livro que tiver escrito Jocíder vai ser eu mesmo, não tenha dúvida, não teve nenhum antes, nenhum depois, vai ser comigo mesmo. Pode ser que alguém ainda falou, esse Paulo é outro, né? Esse Renato é outro, que são nomes mais comuns. Mas a grande verdade é que os livros trazem as narrativas das nossas obras. Só que Jesus já me garantiu que o meu livro nem vai ser aberto. Porque é um outro livro que não tem narrativa. O outro livro só tem uma lista de nomes. Quem tem o seu nome no livro da vida não vai ser julgado pelas obras.
É isso que Apocalipse 20 está dizendo. Os que têm parte na primeira ressurreição não participarão da segunda morte. Está lá em Apocalipse. Portanto, se você faz parte dessa lista, e isso Jesus está chamando de cordeiros, que ele separa e coloca à sua direita, e dirá aos que estão à sua direita. Então, a igreja não é exigida da igreja que tenha obras para ser salva, ela precisa ter fé. Porém, a igreja terá obras. A igreja, aliás, essa é a palavra de Tiago. O que Tiago escreveu, querido? Ele disse, com todas as letras, Tiago disse: me mostra a sua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então as obras são a evidência de que nós cremos e precisamos, assim, cuidar das pessoas que Deus põe na nossa vida. E ver como nós tentamos, às vezes, fugir desse julgamento, fugir da nossa responsabilidade de cuidar das pessoas. Eu quero contar uma parábola de Jesus, que ilustra grandemente isso. Há 2 mandamentos na Bíblia, que resumem toda a Bíblia. Amar a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, com tudo o que você tem, e amar o teu próximo, no mínimo, como você ama a si mesmo. São mandamentos que serão exigidos de nós. E Jesus, sabendo disso, e os hebreus também sabendo, Jesus conta uma história, que não é porque é uma parábola, não significa que não seja real. Muitas das aparentes parábolas fictícias de Jesus podem ser fatos que aconteceram. E que, se aconteceram, ainda tiram mais ainda a condição dos que se acusam. Então, essa mania nossa de fugir da responsabilidade do julgamento, dizer não é comigo, Jesus narra na parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Samaria era uma província romana que ficava ao norte, que originalmente foi o reino do norte, foi o reino de Israel. E que, na época dos Herodes, na época do próprio Jesus, era uma província de Roma, como Judá se transformou em Judéia, Samaria. E o samaritano era tido como hebreu, como um porco. Ele detestava, é alguém que conhece a lei e que não vive a lei. Era isso, eles eram considerados como a escória do judaísmo, como aqueles que abandonaram a fé, aqueles que não são do Senhor. E Jesus, um dia, alguém querendo atrapalhar a vida de Jesus, coitado, né? Eu não sabia que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Faz a seguinte proposição. Quais são os maiores mandamentos? Jesus explica, ama a Deus e ama o teu próximo. Aliás, Jesus nem disse isso. Como o Pascoal disse hoje de manhã, Jesus usava o método judaico. Ele lançava uma pergunta, porque senão o assunto acaba, né? Ele punha um fim na questão. Quais são os maiores mandamentos? Jesus responde, o que diz a lei? E o homem, conhecendo a tradição de Hillel, que era o avô de Gamaliel, ele conhecendo a história, ele disse, amar a Deus e amar o meu próximo. Aí Jesus diz, muito bem, faz isso e viverá. Só que o sujeito ficou numa situação difícil. Se ele sabia por que ele perguntou, ele não podia resistir à tentação de mostrar aos outros que ele conhecia a lei. Mas, por outro lado, ficou numa, vamos chamar, na linguagem popular, de saia justa, porque se ele disse que sabia, Jesus, muito bem, você respondeu com exatidão, faça isso e você vai viver. Aí o homem teve que justificar e disse para ele, quem é o meu próximo? Foi a saída dele. Eu não sei quem é o meu próximo, eu queria que você me explicasse. E aí Jesus vai explicar quem é o próximo. E eu quero que nós pensemos isso para podermos encerrar aqui. Quem é o seu próximo? Jesus então conta que um homem, um judeu, caminhava naquelas estradas, que o Império Romano dava segurança e tal, mas não com perfeição. E alguns assaltantes roubaram esse homem, espancaram e deixaram ele semi-morto. Espancaram tanto que ele ficou sem sentido, caído na estrada, e roubaram os bens que puderam roubar. Aquele homem ficou caído. Veio um levita, que por ser levita, ele é ali da ascendência, ele é parente de Arão e de Moisés, ele é responsável, inclusive, pelos trabalhos nos cultos e tal, dos hebreus. Só que o levita, que estava tão envolvido com os cultos, evitou, fez de conta que não viu aquele homem caído. Veio um sacerdote e igualmente ignorou o homem e se omitiu de ajudá-lo. E veio um samaritano. Jesus aí está dizendo que os samaritanos podem ser salvos.
aqueles que são improváveis herdeiros dos céus, nós vamos ter surpresas. Veio um samaritano, ajudou o homem, colocou sobre um animal, levou esse homem a uma estalagem, cuidou, deu o dinheiro para o estalageiro, falou, eu não tenho tempo para ficar, mas você cuida dele aí, e se alguma coisa superar, das despesas que você tem com ele, superar o dinheiro que eu estou te dando, depois eu te dou mais. E deixou ele na pensão e foi embora. Cuidou daquele homem e tirou dinheiro do seu bolso para cuidar de um estranho. E aí Jesus perguntou, qual que é o próximo desse judeu? Os ouvintes, o interlocutor de Jesus, aquele que estava entrevistando Jesus, perguntando, não teve coragem de falar a palavra samaritano. Então, ele disse, foi aquele que o ajudou. Então Jesus respondeu, quem é o próximo? Próximo é aquele que Deus coloca no seu caminho, às vezes para te ajudar. Ele é o seu próximo. Inclusive, a uma samaritana, Jesus pediu água e deu vida eterna para ela. Não foi isso? João capítulo 4. Então você tem na Bíblia passagens que nos mostram que às vezes as pessoas que estão nos ajudando são verdadeiramente pessoas que são o nosso próximo, que eu tenho que amar como a mim mesmo. E lembre-se disso, igreja. Jesus nunca disse que você deve amar a humanidade, amar o ser humano. Isso é conversa recente. O que Jesus disse para você amar o seu próximo? Porque quem ama o seu próximo vai amar o estranho, vai amar quem aparecer. Mas quem não consegue amar o seu vizinho, não consegue amar o seu próximo, o homem que não consegue amar a sua esposa, a esposa que não consegue amar o seu marido, já tem problemas. Quem é o próximo é aquele que Deus pôs no seu caminho. E você tem a obrigação de amá-lo, no mínimo, como você ama a si mesmo. A única coisa que posso dizer é que você então transforme sua rotina. Que a sua primeira semana de junho se caracterize por uma mudança na sua agenda. Que você pode incluir, desses 5, quem não tem roupa ou se veste mal, você vai ajudá-lo. Quem está doente, quem está preso, quem não tem o que comer e quem não tem o que beber. Dê prazer aos outros, porque o seu prazer é incomparável àquele que está no céu te esperando. Dê alegrias a eles, que a sua alegria ninguém poderá tirar de você, se você crê. Se você não crê, então minha mensagem não tem nada a ver com você, a não ser a exortação de que seremos condenados. Então, queridos, que Deus abençoe, que nós nos sintamos alertados e nos sintamos, exatamente por isso, atentos. Deixemos de ficar distraídos com as coisas que o diabo coloca para tirar a nossa atenção e olhemos com firmeza as obrigações, as responsabilidades que Deus nos deu, porque prestaremos conta do que fizermos em nossa vida diante dele. Então, que Deus nos abençoe e você que crê, viva a sua fé.